Aleluia. Pessoal do povo de Deus, com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glorificado, exaltado é o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia. Abra tua Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, da sua esposa e também da igreja noiva do Cordeiro. Aleluia. Deus tem uma palavra profética para o seu coração nesta noite. Aleluia. Você não está só nesta tempestade. Deus está contigo. Segure firme, porque Deus, Ele vai te exaltar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluias. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando, exaltando o nome deste Deus Todo-Poderoso. Aleluias. A palavra do Senhor vai nos revelar. O livro de Mateus, o livro de Marcos, nos fala até mesmo de uma tempestade. Mas nós vemos que nessa tempestade, ela foi causada até mesmo porque o Senhor Jesus tinha um projeto, um plano de apenas salvar uma alma. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus, subindo ao monte para orar à parte, sozinho, a Bíblia vai dizer que ele ordena, ele dá uma ordem. E a Bíblia vai dizer que ele é mestre, que ele é rabi. Quem é israelita sabe, todo israelita, que quando um mestre, um rabi, ele fala, vai, o seu discípulo, ele não pode temer. O seu discípulo, ele não pode dizer, não, mestre, não vou. Porque ele obedece à voz do seu mestre. Ele obedece à voz de rabino. E nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ordenara os discípulos subir ao barco e ir, o Senhor Jesus já sabia que a tempestade viria. Jesus sabia que a tempestade traria sobre os discípulos uma palavra chamada medo. Segundo alguns aspectos, nós sabemos que a natureza humana, quando vem a tempestade, ela traz algo de situação descontrolada. A tempestade, ela traz muitos danos e também percas. E a Bíblia vai falar que agora está no meio do mar, onde Pedro conhecera, onde aqueles discípulos sabiam o que era o mar da Galileia. O mar da Galileia, ele é tipo uma harpa. E eu fico imaginando aqueles homens, pastor, remando com toda a sua força. A Bíblia vai dizer que eles ficaram uma vigília da noite. Provavelmente, quem sabe, 6 horas. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram remando com toda a sua força. Eu quero dizer para você nesta noite, segundo esta palavra,
Assim como o Senhor Jesus estava orando no monte, os seus apóstolos, discípulos, no meio do mar, eu quero dizer para você que, ainda que você esteja passando por essa tempestade, e você acha que está descontrolada, e você acha que está até mesmo perdido para ti, o Senhor Jesus manda te dizer nesta noite, como Ele falou para os discípulos: não temais, tem bom ânimo, sou eu, Ele está no controle, é Ele que vai fazer algo extraordinário acontecer sobre a sua vida. Então se prepara, porque Deus, Ele vai ordenar para essa tempestade parar, e na hora que ela parar, vai ter bonança sobre a sua vida, bonança sobre a sua casa, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter honra, porque o nosso Deus, Ele honra aquele que obedece, Ele honra aquele que está vivendo segundo a sua palavra. A tempestade também, ela traz uma das características que se chama força maior do que a nossa. A tempestade, ela vem com a força maior do que a nossa. Você pode reparar que todo problema na vida do ser humano, quando ela vem com a força maior. Se for na saúde, quando o médico diz assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, a pessoa ela já perde o chão, a pessoa já perde o ânimo de viver, a pessoa já perde o apetite. É como for assim, enquanto a pessoa ela está caminhando, está ali sem saber que ela tem aquela doença. Por exemplo, vamos aí saber que aquela pessoa está passando por um momento do câncer, e ela não descobriu que ela tem um câncer, ela vive uma vida normal. Mas quando ela descobre que o médico diz que ela tem um câncer, ela entra em apavoro e ela entra em desespero. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, nesta noite. Não sei qual área que essa tempestade está te atingindo, não sei qual área que você está passando sobre esta tempestade, mas eu tenho uma certeza e um convicto que o nosso Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está sentado no sublime trono à direita do Pai, Ele manda te dizer nesta noite que Ele é a força da igreja. A alegria nossa é saber que o nosso Deus está do nosso lado, e se Deus está do nosso lado, o nosso barco não vai a pique, o nosso barco não vai ser destruído. O medo daqueles discípulos era eles morrer no meio daquele mar, mas de repente eu fico imaginando, fico pensando que vem um homem andando sobre o meio da tempestade. Imagine um homem de branco vindo no meio da tempestade andando. Imagina a cabeça dos discípulos, imagina o pensamento de cada um deles, uns gritando, dizendo é fantasma, agora nós estamos delirando, porque a tempestade está maior, nós estamos ficando doidos, nós estamos vendo fantasma. E a Bíblia vai dizer que Pedro, fixando os olhos, disse, é o mestre. E eu fico imaginando João dizendo assim também, é o mestre. Mas Pedro, com toda certeza, Pedro disse, és tu mesmo, Senhor, faça eu ir sobre as águas. Jesus disse, vem, ande sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar. Pedro começou a andar porque Pedro estava fixado os seus olhos sobre Cristo. Quando você fica fixado os seus olhos sobre Cristo, a tempestade pode vir, o problema pode vir em todas as áreas. Você não se preocupa, porque você tem fé. Quem tem fé, ele passa por cima do problema físico, do problema da saúde. Quem tem fé, ele passa por cima de qualquer problema, ainda que ele perca, ainda que venha percas, ainda que venha destruição, mas ele crê no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A tempestade também, ela traz uma das características, que ela machuca a alma. E a alma do ser humano é algo muito precioso. A alma que é machucada, a Bíblia vai dizer que esta alma que é machucada, é tão difícil você ganhar ela, é tão difícil você trazer um cristão que quando ele conheceu Cristo, e ele se afastou do caminho de Deus, porque a alma está machucada, a alma está ferida. Mas nós temos um Deus que ele cura a alma, que ele vai no mais profundo do ser humano. A igreja de Cristo tem que saber uma coisa, que quem governa a igreja é o próprio Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado. Se aqui neste altar, em qualquer igreja, eu quero profetizar sobre a sua vida, em qualquer lugar, em qualquer igreja, se a igreja estiver vivendo segundo parâmetros e segundo a ordem do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, vivendo o que está escrito
escrito aqui na palavra, possa crer de uma coisa, que quando as pessoas entrar da porta para dentro da igreja, ela não vai ver até mesmo cantores cantando como em show, eles não vão ver até mesmo as pessoas adorando a Deus por adorar, por causa de dinheiro e outras demais coisas e etc. Não, ela quando entrar aqui, vê um simples cantor cantando com unção, com graça, cheio do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que está naquela pessoa, vai influenciar ela com aquele louvor que é a mensagem de Cristo, vai entrar no profundo da alma daquela pessoa, vai tirar a ferida de dentro dela e vai fazer ela voltar a adorar a Deus como ela tem que adorar. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Se prepara, porque o meu Deus está no barco com você. Quantos crê aqui? Quantos crê? Você crê? Então se prepara, porque Deus está passando com bálsamo de Gileade para curar a sua alma. Eu fico imaginando o pastor Pedro caminhando e todos os discípulos olhando e falando assim: por que eu não fui também? Mas Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os problemas, a tempestade. Você sabia que tem pessoas que qualquer coisa ela acha problema? Qualquer coisinha ela acha errado, acha isso. E nós vivemos num mundo onde que as pessoas querem ter uma vida certa, mas elas querem ver o erro dos outros, apontar, acusar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Você tem que ter com os olhos de águia. Você tem que ter os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo é diferente do ser humano. Os olhos de Cristo, quando ele olha para uma prostituta, ele não vê uma prostituta. Ele vê a prostituta sendo missionária. Os olhos de Cristo, quando ele olha para um homem caído na calçada, bêbado, alcoólatra, ele não olha como um alcoólatra, ele olha como um homem de Deus no altar. Os olhos de Cristo, quando olha para uma pessoa que está aí fora, drogado, perdido, deslacerado da vida, que ninguém dá nada para ele. Quem tem os olhos de Cristo, ele não olha como um perdido, ele olha como solução para a igreja, ele olha como se fosse um apóstolo Paulo se levantando na terra. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus pega os mais vil deste mundo, aquele que não vale nada, e pega eles e faz tesouros. Lembra de Paulo, assassino? Paulo matava por amor à lei, por amor àquilo que ele fazia e que ele aprendeu segundo a lei. Mas quando Paulo, no caminho de Damasco, ele conhece a Cristo, aquele que ele perseguia, e quando Paulo conhece, Paulo ele fala algo muito importante sobre a Escritura. Aí Paulo tem um encontro com ele. Paulo diz assim: se eu viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Paulo começa a ter uma visão diferente. Paulo começa a olhar como Cristo olhou. Paulo começa a sofrer por alma. Paulo começa a sofrer pela igreja. Paulo diz assim: não, se ele morreu por mim, então eu também posso morrer por ele. Quando você se encontra nessa situação no meio da tempestade, você tem que ser um Paulo na vida. Pode até te prender porque você está pregando a verdade, pode até te lançar dentro de um calabouço, mas se tiver Paulo e Silas que adora e o outro que prega, se prepara que não tem prisão que segura adorador, se prepara que não tem prisão que segura aquele que prega a verdade. Ei, Deus vai trazer um terremoto sobre a sua vida e vai impactuar. Esse é o Deus que nós servimos. Agora ele fica imaginando. A Bíblia vai dizer que Pedro tinha experiência em pesca. Quem tem experiência em pesca, ele vive no mar, ele vive no rio. Os pescadores, quando você vai para o rio Tietê, aqui para esses lados, você vai conversar com os pescadores que pescam de noite, ele fala: conheço o rio. Sei que quando está bom e sei quando está ruim. Isso era a situação desses discípulos, mas eles não estavam pescando. Eles iam para uma viagem missionária. Eles iam passar a margem do outro lado. Lucas fala que depois dessa tempestade,
A Bíblia fala que eles chegaram em Gadara, aonde encontram um jovem endemoniado. Aquela cidade era atemorizada por aquele jovem. Aquela cidade, ela passava momentos difíceis por causa daquela legião de demônios que estava sobre aquele lugar. E agora Jesus vai, por causa de uma alma, colocar em risco a vida dos discípulos. Mas Jesus estava provando a fé daqueles seguidores. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Viver o cristianismo que nós estamos vivendo no século 21 não é fácil. Não é fácil. Porque quando você age a sua fé, o povo te chama você de louco. Quando você age de uma maneira de loucura, o povo fala, não, você é doido. E eu quero profetizar sobre a sua vida aqui, que aquele que usa a fé é louco mesmo. Porque ele acredita naquilo que ele não vê. Ele acredita naquilo que ele não está enxergando, mas ele crê. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não está vendo Jesus aqui, mas você crê que ele está aqui. Sabe por quê? Porque ele diz para os apóstolos assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aí ele diz para Pedro: Pedro, se 2 concordares na terra, será concordado no céu. Pedro, e tem mais: aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Eu quero profetizar sobre esta igreja agora. Se a sua alma está machucada por tempestade, se prepara, porque Jesus, como o bálsamo de Gileade, ele vai te curar. Ele vai te curar. A tempestade é algo que invade a nossa vida. E quando ela chega, você tem que estar preparado. Porque às vezes nós estamos preparados para tudo, mas não estamos preparados para a perca, não estamos preparados para as perseguições. Você quer ver ser perseguido? É pastor. Pastor não pode fazer nada. É verdade. Se o filho do pastor fazer isso, fazer aquilo, todo mundo dá conta. É ou não é? Então nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão perdendo aquilo que se chama primeiro amor. A igreja precisa voltar à essência do primeiro amor. O primeiro amor é amar. Não é aceitar o erro, mas é amar. É você tentar trazer a pessoa para Cristo e não acusar e não apontar. Então a tempestade é algo que invade a nossa vida, e quando ela chega, você tem que estar preparado. Porque a tempestade, ela pode trazer um desequilíbrio tão grande na sua vida, que você perdendo, você pode entrar em uma das maiores doenças que está passando sobre a face da terra, que muitas pessoas pensam assim, falam, é o Covid, mas nós temos 6% do Brasil que vive embaixo de depressão. 6%, que dá aí equivalente de 11 milhões de pessoas que estão vivendo embaixo de depressão. Embaixo dessa doença. Uma doença que vem devastando vidas e vidas. Nós sabemos que existem outras. Mas quando invade a vida da pessoa, quem já passou por depressão sabe do que eu estou te falando. Quem passa por isso, você não pode criticar, você tem que ajudar. Tem gente que fala que é frescura, isso não é frescura. Isso é área espiritual. A depressão, o médico não tem laudo. Só tem um que tem o laudo certo para depressão: Jesus. A depressão é dor na alma. A depressão é o desequilíbrio da vida humana. E quando você se adapta a ela, você se entrega a ela, você fica pequeno diante dessa depressão. Mas quando você se levanta, e quando você vence ela, você dá a volta por cima. Você dá a volta por cima. A tempestade, quando invade a vida, pastor, ela devasta muitas coisas. A perca, às vezes, de muitas pessoas. Você pode ver, às vezes, quantos que passam nas reportagens. Algumas cidades que são devastadas por tempestades, casas
arrasadas, famílias destruídas. Imagina a estrutura dessa família que demorou anos para construir uma casa. E vem a tempestade e destrói. Vem algo e arranca aquilo que tanta esperança que aquela pessoa tem. O que mais dói no ser humano é ele construir algo e daqui a pouco ele tem que desfazer daquele algo. Por causa de algo que aconteceu. E isso traz uma dor tão tremenda. Mas eu tenho uma resposta para ti. Jesus disse que toda perca, Ele disse que aquele que pegar a sua cruz e negar a si mesmo, a Bíblia vai dizer que nós temos que perder para ganhar. E quando você pensa que está perdendo, Deus está preparando o melhor do outro lado do mar para você. Quando você pensa que alguém arrancou algo de você, não, ninguém arrancou. Ainda está dentro de você algo importante. Quero profetizar sobre a sua vida. Arrancar a túnica de José, mas não arrancar o sonho de dentro de José. Arrancar a túnica de José, mas não arrancar a intimidade que José tinha com Deus. Arrancar a túnica de José, mas não arrancar o dele a fidelidade que ele tinha com Deus. Pode tentar arrancar tudo de você, mas não vai conseguir arrancar os sonhos que está dentro de você. A tempestade pode vir trazer tantas derrotas, mas você tem que estar equilibrado. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, você tem que ser uma pessoa de mente forte. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Eu já vi muitos cristãos falar assim: não vou mais na igreja não, porque fulano, cicrano fez isso, fez aquilo. Você não vive por cicrano, por filano. Você vive por Cristo Jesus. E se você vive por Cristo Jesus, você está firme por Ele. No meio da tempestade, não deixe o pavor te dominar a sua vida. Tem muitas pessoas que deixam o pavor dominar. E você não pode deixar esse pavor te dominar. Você tem que usar uma das características que todo ser humano tem. Use o seu potencial até o limite máximo. Você tem um potencial. Você tem algo que você se aperfeiçoou. E o que você se aperfeiçoou? Em qual área que você se aperfeiçoou? Aquele que se aperfeiçoou na medicina, ele tem experiência na medicina, mais do que alguém. Aquele que se aperfeiçoou em alguma área aí fora, o que seja, ele tem experiência. Então o que você tem aí de potencial máximo que você possa usar? Com a inteligência que Deus te deu, com a inteligência que o Espírito Santo te deu para você atravessar essa tempestade. Pastor, a tempestade que eu estou passando é uma luta tão grande, é no meio da minha família. Deus te manda dar um recado: não desiste, lute por eles. Não desiste, lute por eles. Creia, porque a sua família está embaixo da promessa de Deus. A lembra de Abraão? Só para nós terminar. Que hora que é? Já? Terminar. Aleluia. Olhe bem, a nossa família está embaixo da promessa. A lembra de Abraão? Só para nós terminar. Abraão ficou sabendo que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. E quem está lá? Quem está lá em Sodoma? Ló. E Abraão, apavorado, vai interceder. Vai falar com Deus. Por quê? Porque ele tinha uma partícula da família dele que ia ser destruído junto. E Ló não sabia que ia ser destruído. Mas Abraão intercedeu. Intercessor. Quando você é intercessor pela sua família, Deus envia anjos na casa da sua família para resgatar a sua família da destruição que há de vir sobre este mundo. Então se prepara, porque os céus estão abertos para a sua família. Amém? Quero agradecer em nome de Jesus a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra profética no seu coração. Vença a tempestade da sua vida. Vença com força. Use o máximo de potencial que você tem. Amém? Que Deus abençoe.